Olá, eu sou a Luciana Coutinho, sou artesã especialista em quadros personalizados para quartos de bebês. E hoje eu vim aqui te contar um pouquinho da minha história e o porquê que eu escolhi o artesanato para ser o meu trabalho, né? Mas para poder te contar isso, eu vou voltar lá na minha infância para começar a falar onde que eu comecei a ter contato com o artesanato, né? Então, quando eu era criança, eu nasci sabendo fazer trabalhos manuais. Então, desde muito nova, eu tinha ali uns 6 anos, eu já desenhava muito bem. Então, eu desenhava muito bem, tudo que eu pegava para fazer, eu fazia roupinha de boneca. Então, como eu tinha essa habilidade desde nova, o artesanato estava presente na minha vida desde a minha infância. E aí eu comecei a fazer algumas coisas para poder vender, né? Então, lá pelos meus 15 anos, eu comecei a fazer chaveiros, porta-retrato de biscuit, aqueles bonequinhos de biscuit. Então, tudo que eu pegava para fazer, eu fazia, eu vendia. E aí, eu comecei, tinha um programa da Ana Maria Braga, que chamava Note a Note, e que ela mostrava, ela ensinava a fazer esses bonequinhos de biscuit, né? E o meu sonho era aprender isso. Então, acho que foi nesse momento ali que eu comecei a ter mais conhecimento na parte do artesanato, né? Porque antes, quando eu era criança, era mais na parte de desenhar. E aí, depois disso, eu entrei em cursos de escultura em argila, eu fiz cursos de desenho, né? Pintura em óleo, pintura com aquarela, com pastel. Então, o artesanato, ele sempre esteve presente na minha vida. Mas eu não acreditava que eu conseguiria viver disso. Na verdade, isso nem me passava pela cabeça. O meu sonho era ser arquiteta ou designer de interiores. Então, eu entrei para a faculdade de arquitetura, fiz até a metade do curso e decidi trancar. Não sei por quê. Eu era muito nova, o curso era muito puxado e eu decidi que eu não queria mais. E foi aí que eu comecei a fazer brincos. Eu comecei a fazer brincos para vender. Então, eu vendi muito bem esses brincos, mas por não levar o negócio ali tão a sério, porque para mim era só para ter um dinheirinho, o que entrasse para mim tava bom. Então eu não levei ele muito a sério e logo eu parei. E assim que eu parei, eu comecei a trabalhar como promotora de eventos. Então foram muitos anos e é um trabalho também muito difícil, porque a gente tem que ficar horas e horas em pé de salto, sem poder sentar, sorrindo o tempo inteiro, passa fome, passa sede, é um trabalho bem complicado. Aí eu consegui ficar nesse trabalho ali por mais alguns anos. E depois eu arrumei o meu primeiro trabalho com carteira assinada, que eu era secretária. Eu entrei como telefonista e em poucos meses o presidente da empresa me chamou para ser a secretária executiva dele, né? E eu aceitei, na minha ingenuidade, eu achava que era uma maravilha, que era super fácil, só que foi muito pelo contrário. Eu saí ali do emprego como secretária, que eu trabalhava meio período, para período integral, e o meu chefe, ele era muito grosso, então ele xingava, era eu e mais uma que trabalhava como secretária. Então ele xingava a gente, ele gritava, eu só podia sair, eu só podia ir embora quando ele fosse embora, então eu só tinha horário para entrar. Tinha dia que eu saía 11 horas da noite e eu não recebia nenhum real a mais por conta disso. Fora as humilhações que ele fazia a gente passar. Então, era aquele tipo de emprego que eu chorava todos os dias. Todo dia eu chorava, ligava para minha mãe morrendo de chorar, que não estava aguentando mais. E ela falava, minha filha, sai desse emprego, a gente dá um jeito, né? Só que eu não queria sair porque eu tinha feito o compromisso de comprar o meu carro. Então, eu não queria levar mais essa despesa para os meus pais. Só que nessa época eu já fazia, eu sabia fazer muita coisa. Eu fazia coisinhas de biscuit, porta-retratos, lembrancinhas. Só que nem me passou pela cabeça que eu pudesse investir no artesanato para conseguir sair daquele inferno, né? E eu fiquei nesse trabalho aguentando isso por quase 2 anos. Foram 2 anos assim bem sofridos, que é aquele trabalho que a gente dá graças a Deus que chegou sexta-feira e quando chega na segunda é uma tortura. E aí, nessa época eu já tinha trancado a minha faculdade, eu não tava estudando, e eu arrumei um outro trabalho. De repente, uma amiga me ligou e falou, Lu, tem uma vaga de secretária, você quer? Eu falei, quero. E era uma vaga assim, que tinha que ser bilíngue, e eu não
não sou bilíngue. Eu entendo muita coisa em inglês e em espanhol, mas eu não falo nada. E aí eu fui bem sincera com o meu chefe, né, no dia da entrevista. Falei, olha, eu não entendo, eu não falo, mas eu entendo muita coisa, mas eu também sou fácil de aprender. E ele pegou e me contratou também como secretária executiva. Aí eu saí do inferno e fui meio que pro céu. Eu fui assim para um emprego onde eu recebia muito bem, onde todo mundo me tratava muito bem. Eu cumpria o horário certinho, chegava às 8 e ia embora às 18. Nos dias que eu precisava trabalhar, ou algumas horas a mais no dia, ou no final de semana, me pagavam a hora extra certinho. Só que tinha um porém. Eu era assediada assim constantemente. Eu trabalhei numa obra onde era praticamente só eu de mulher e uns 50 homens. E aí o meu chefe, ele me assediava, então eu tinha que aguentar piadinhas, gracinhas, né, situações que deixam a gente constrangida. Então, nessa época, eu voltei a estudar, decidi voltar, eu queria fazer arquitetura, mas minha grade curricular mudou toda, então eu voltei para fazer no designer de interiores. E na minha cabeça eu já tinha certo o que eu queria, que eu não queria mais trabalhar para ninguém, para não ser humilhada, para não passar por situações difíceis, igual eu passei no primeiro, e também para não aguentar gracinhas, né? Ter que ficar aguentando piadinha de chefe que fica... Enfim, quem é mulher aí sabe, né? Como que é. Então eu tinha certo na minha cabeça que eu não queria mais trabalhar para ninguém, e foi por isso que eu voltei a estudar, que eu fui para o designer de interiores. Então na minha cabeça estava bem certo do que eu ia me formar, e assim que eu me formasse, eu ia começar a exercer ali o designer. Só que esse emprego, ele tinha um ano certo para começar e para terminar, porque era uma obra. E era uma empresa de fora que veio reformar um parque aqui. E assim que terminasse a reforma, eu seria demitida e estaria desempregada. E assim foi. Fui demitida faltando quase um ano para eu me formar. E aí... foi aonde que eu vi, falei, e agora? Como que eu vou fazer para pagar minha faculdade, né? O que que eu vou ter que fazer? O seguro-desemprego eu consegui levar um pouquinho, né? Por 6 meses, mas mesmo assim o seguro-desemprego não dava o valor que eu tinha da minha mensalidade. E foi aonde que eu pensei, falei, bom, vou começar a fazer umas lembrancinhas. Tinha uma amiga da minha irmã, que hoje a minha irmã ela é minha vendedora e toda a vida ela foi. Ela sempre comprou as minhas ideias para vender. Eu sempre fui muito boa para fazer, mas eu não era boa para vender. Para mim, a pessoa ela nascia criativa, mas ela não nascia com dom de venda. Então, ou nasce vendedor ou você nasce sabendo fazer. E aqui em casa é bem dividido, né? Eu sou a criativa, eu sou a que faz as coisas. E essa minha irmã sempre foi a vendedora. As minhas irmãs e a minha mãe são vendedoras natas. Então, a Larissa, que é a minha irmã, pegou e falou assim, Lu, tem uma menina que trabalha comigo que tá grávida e que tá querendo umas lembrancinhas para nascimento, você faz? Eu não tinha nem ideia o que eu ia fazer, mas eu falei que eu fazia. Aí eu fui, pesquisei algumas coisas na internet e vi umas caixinhas em MDF revestidas com tecido. E aí eu peguei e mostrei pra ela, falei, bom, essa daqui eu dou conta de fazer. Vou fazer a caixinha e dentro da caixinha a gente coloca um mini terço. E a menina pegou, gostou. A caixinha ficou super bonitinha. E aí, dessa encomenda, eu peguei o resultado, né? As caixinhas prontas, tirei foto, coloquei no meu Facebook. Na época, eu tinha só o Facebook pessoal. Como eu nem imaginava que eu ia fazer isso, né? Não tinha nem montado nada. Aí, eu compartilhei no meu Facebook. Disso aí, vieram outras encomendas. Aí, começaram a aparecer outras lembrancinhas. Cheguei a fazer algumas coisas para casamento também. E aí, uma conhecida minha da faculdade, uma mulher que estudava comigo na mesma sala, ela tinha uma loja de kit de berços. E aí ela começou a conversar comigo, falou, Lu, tem muita gente que leva as coisas para reformar, que querem reformar, mas eu não faço. Você não quer fazer? Aí eu falei, quero, vamos fazer, né? Eu aprendo a fazer. Quero reformar kit higiene de MDF, alguns quadros e lixeira também de MDF. E aí eu comecei desse jeito, reformando algumas coisas. Aí com o tempo que a gente foi vendo que foi dando certo, né? Reformei também uma luminária de balão que ficou super bonita. Aí a gente foi vendo que foi dando certo, que o pessoal tava gostando.
E aí ela me propôs, tem uma sala vaga na minha loja, você pode alugar e ficar lá fazendo as suas coisas, né? A gente passa a vender os quadros também. E eu peguei e aceitei. Então, em paralelo, eu já estava vendendo ela estava vendendo na loja para mim, e a minha irmã também me ajudando a vender no trabalho, vendendo para os amigos. E aí eu fui vendo que foi dando certo. E isso foi 6 meses eu fiquei desse jeito, pegando algumas coisas para fazer, vendendo outros quadros, e ainda na minha cabeça certa que eu ia me formar e ia parar com artesanato. E aí eu decidi, como eu já tinha um giro de dinheiro bom que dava para me manter, eu pensei, falei, bom, então se aqui dentro da loja dela eu tô conseguindo vender, se eu for para uma loja de rua, eu vou conseguir atrair muito mais clientes além dos dela, né? E aí foi onde eu decidi alugar meu primeiro ateliê. Então, o dinheiro que eu recebia era R$1.000, eu lembro direitinho. Era R$1.000. Eu aluguei uma loja, uma sala pequena por R$500 e os outros 500 era para pagar as contas que tinham, né? Água, luz, essas coisas. E foi assim que eu montei a minha primeira loja. Aí eu chamei uma irmã minha para trabalhar comigo, né? Para ser minha sócia. E a gente levou essa sociedade aí por muitos anos. E aí foi dando super certo, foi dando certo, aí vendia um pouquinho mais um mês, conseguia tirar um pouquinho de dinheiro já, mas foi assim uns 6 meses, 7 meses para conseguir ter retorno de falar assim, esse aqui é o meu salário. O resto antes era tudo reinvestindo, era como eu montei loja, eu tive que comprar móveis, aí melhorava alguma coisinha, comprava produtos diferentes. Então, todo o começo é difícil. Então, mesmo né, até o momento de eu ter minha loja, eu ainda tinha certo que eu não ia continuar com artesanato, que eu ia me formar em designer de interiores. Até que eu comecei a pesquisar. Na época, eu fazia quadros bem simples, tá? Não tinha nada a ver com esses que eu faço hoje. Então, eu fazia quadros de MDF, que era só a moldura branquinha, com um bichinho de pelúcia e tava ótimo. Só que eu comecei a ver, a pesquisar e tentar encontrar produtos diferentes, né? Para eu poder me manter atualizada. E eu comecei a ver um ateliê que fazia quadros assim maravilhosos. E até hoje é uma grande inspiração, são quadros belíssimos. Só que a matéria-prima que eles usam é totalmente diferente do que eu uso. Eles usam moldura em madeira, a pintura é feita com folha de ouro, folha de prata, o que aumenta o valor do produto. Então, um quadro deles é mais de R$1.000. E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para poder fazer um quadro parecido com esses, só que com um valor mais acessível, com um valor que qualquer pessoa consiga pagar. E aí, eu pesquisando, né, e nesse momento dessa pesquisa, de ter encontrado esse ateliê, de ter visto como aqueles quadros eram bonitos, apareceu uma cliente na minha loja. Eu tinha feito a parceria com uma loja grande aqui em Goiânia de enxovais, e eu cedi alguns produtos para eles arrumarem a vitrine. E dessa vitrine me indicaram essa cliente, então a nossa troca era essa. O meu produto estava lá, em troca, quem perguntasse de onde era, ela me indicava o meu ateliê. E aí apareceu essa cliente que ela queria quadros no mesmo estilo do que eu estava pesquisando. Inclusive, ela trouxe referências desse ateliê. E aí eu fui bem sincera para ela, falei, olha, eu ainda não faço, mas eu posso desenvolver alguma coisa para você. E ela topou, eu e minha irmã na época, a gente sentou, testou vários materiais diferentes e conseguiu chegar num resultado bem parecido. Com um valor, do mesmo jeito, com um valor mais acessível, igual eu queria. E aí a cliente amou o resultado e comprou. Então ela fechou a decoração do quarto inteiro, eram mais de 10 quadros, tinha dossel, tinha decoração do quarto pra gente poder montar caixas de brinquedo, então foi uma venda muito boa. E essa venda me rendeu R$5.000. Aí, quando eu fechei essa venda, eu pensei, falei, meu Deus, em uma venda eu recebi quase 2 vezes o que eu recebia quando eu tinha carteira assinada. E aí foi nesse momento que meus olhos assim abriram totalmente para o artesanato e eu comecei realmente a me dedicar a fazer o meu negócio dar certo,
a acreditar que era possível eu ter uma excelente renda trabalhando com artesanato. E até esse momento, eu ainda tinha um pouquinho de preconceito comigo mesmo, de, nossa, eu tô largando a faculdade para trabalhar, largando não, né? Deixei um emprego para poder trabalhar com artesanato. Eu via o julgamento das pessoas, né? Pessoas da minha família, pessoas próximas quando me perguntavam, e aí, o que você tá fazendo? Aí eu falava, eu faço artesanato. As pessoas me olhavam como quase que eu fosse um hippie, que eu tinha abandonado minha vida e tinha ido viver de arte, vendendo coisa na praça. Então, a sensação que eu tinha era essa. E como eu já tinha um pouco desse preconceito dentro de mim, isso me incomodava muito, porque as críticas, elas fazem efeito em você, elas te machucam quando você tem um pouquinho daquilo ali dentro de você. Porque se eu não tivesse, eu nem ligaria para o que a pessoa falava. Então, até esse momento, eu tinha esse preconceito. Só que a partir dessa venda que eu fiz, eu comecei... Ai. Então, a partir dessa venda que eu fiz, eu comecei a acreditar que era possível eu viver de artesanato. Que era possível eu me dedicar e fazer o meu negócio crescer e expandir. E foi nesse momento que eu decidi fazer o que fosse preciso para fazer meu negócio dar certo. E aí foi bem no começo ali do Instagram, onde as pessoas estavam começando a mandar presente para os artistas, né? E aí os artistas pegavam e divulgavam o trabalho dessa pessoa. O meu celular na época, ele nem dava para instalar o Instagram, gente. Era só o Facebook. E aí eu vi uma oportunidade. A Ana Hickman estava grávida, apareceu grávida, eu falei, bom... Aí eu pensei, vou fazer um quadro naquele estilo que eu queria, que eu desenvolvi, para Ana Hickman. E vamos rezar para ela postar. E aí eu mandei o quadro. No que eu mandei o quadro, eu corri atrás de um celular para eu poder fazer a minha conta no Instagram. Então eu fiz uma conta rapidinho, coloquei alguns produtos, enviei o quadro para ela, era um quadro médio com um pequenininho. Era uma frase escrita, era um pedaço de uma música, como é grande meu amor por você, o nosso amor por você, e o nome do bebê, que é Alexandre, e um pequenininho com nome, com um ursinho. E aí eu mandei esse quadro para ela. E para minha surpresa, que eu mandei assim meio desacreditada, né? Porque eu peguei o endereço da Record, acho que era Record mesmo, e mandei só com o nome dela e o endereço da Record. E uma semana depois, ela colocou lá no Instagram dela e descreveu tudinho, assim, que amou, colocou o nome do meu ateliê, o nome do ateliê na época era Ateliê Sant'Arte, então colocou o nome do ateliê, e essa postagem saiu, assim, em vários sites de fofoca. Saiu no Globo.com, no R7, em um monte de revista. Então, isso impulsionou o meu ateliê. Acho que foi um empurrão que eu precisava para ver que realmente ia dar certo. E aí, dessa venda, desse presente que eu dei para Ana Hickman, vieram várias encomendas. Então, várias encomendas grandes. E aí, eu comecei a vender muito para outros estados, né? Porque até então eu estava aqui em Goiânia e região. E depois disso, depois de ter saído em site, saiu em reportagem de TV, o meu ateliê ganhou uma notoriedade muito grande. E aí eu vi nisso aí uma oportunidade. Então eu comecei a fazer isso com todo mundo que eu via que estava grávida, todas as famosas. Aí eu tentava uma maneira de entrar em contato com elas para ver se elas escolhiam o quadro do modelo que queria para ficar o porta-maternidade ali oficial. Que o da Ana Hickman, ela gostou, mas não foi o porta-maternidade que ela usou na maternidade. Ela colocou o quadro no quarto, mas na maternidade ela usou um outro que ela comprou. Então eu pensei, bom, se eu conseguir entrar em contato com eles para eles poderem escolher o modelo que eles querem, eu vou conseguir essa exclusividade dela usar o meu quadro, né? E assim eu fiz. Fui correndo atrás de tudo quanto era artista que eu via que estava grávida. Então, com a Nive Stelma, eu consegui contato com ela, ela escolheu o modelo que ela queria, eu fiz combinando com as cores do quarto que ela fez, né, pra Bruna. E esse quadro saiu na revista Caras. Foi capa da Caras com ela do lado, né? Capa da Caras
todos os sites de fofoca novamente. Ela postou no Instagram, no Twitter, né, o nome do meu ateliê, e mais uma vez foi um grande empurrão para mim. Então eu fiz isso com a Nive Stelman, com a Regiane Alves, com a Antônia Fantinelli, com a Bárbara Borges, com o Thiago Lacerda. Então foram assim, inúmeros artistas que eu consegui fazer isso. E deu muito certo. Então, nesse momento aí, dessa empolgação que eu tava, eu fui vendo que dava certo. Então, cada vez que eu mandava, cada vez que vinha um cliente novo, que aparecia alguém de outra cidade gostando do meu trabalho, eu ficava mais feliz e ficava mais empolgada. Então, foi dessa forma que eu comecei no artesanato. O que antes virou assim, era um complemento de renda, passou em poucos meses a ser a minha renda exclusiva e o meu desejo de fazer esse negócio dar certo. O meu empenho, né? Porque todo começo é difícil e para mim também não foi diferente. Como eu falei, foram 6 meses para eu conseguir começar a tirar um dinheirinho para mim, não era muito não. Em um ano, foi aonde que eu vi que realmente daria certo. Aonde que eu consegui fazer, estava chegando já um ano de ateliê, que eu vi que dava certo mesmo, e tudo isso acontecendo. E aí eu saí de uma loja pequenininha e aluguei uma loja grande, numa avenida bem movimentada aqui em Goiânia, que era a T63. E aí eu comecei cada vez mais a investir, a estudar, a entender como que funcionava as vendas pela internet, porque até então era tudo muito novo, né? Principalmente para mim, que eu não gostava de vender e eu tive que aprender a vender para poder atender os meus clientes. Então, como eu comecei a ter uma demanda muito grande de pessoas de outros estados, eu pensei, falei, bom, eu tô perdendo muito tempo mexendo no Instagram, no Facebook e o WhatsApp. Eu vou chamar alguém para trabalhar comigo, né? Na época era eu e minha irmã e nós duas somos boas em produzir, em vender não. E aí eu pensei, vou chamar alguém para trabalhar com a gente, para trabalhar somente pela internet. Então vai atender as pessoas pelo telefone, pelo WhatsApp e ajudar a responder o Instagram e o Facebook. E aí eu chamei a minha irmã, que é a Larice, que hoje também continua sendo a minha vendedora e que sempre foi a que vendeu as coisas para mim. Então eu combinei com ela, falei, Larice, me ajuda? No começo foi bem difícil, ela recebia muito pouco, era só comissão de vendas, né? Mas como ela estava morando no interior e sem trabalhar, ela topou. E foi dando super certo, gente. Deu tão certo que ela já tá comigo aqui tem 8 anos já, que eu acho que a Larissa trabalha comigo. E foi assim, então você precisa ter persistência, né? Essa semana eu fiz uma live onde eu falei do que é necessário ter para você começar a montar o seu ateliê. O mais importante é você ter força de vontade, persistência e foco e principalmente acreditar que é possível. E eu posso falar isso porque a partir do momento que eu comecei a acreditar que era possível, que eu mudei a minha cabeça de passar a ser um complemento de renda e fazer acontecer para tornar a minha renda principal, a minha renda exclusiva, eu vi que mudou totalmente o meu empenho, a minha vontade de procurar, né, mais canais de vendas. Então, você não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem, você tem que correr atrás do que você quer. Se você tem vontade de trabalhar em casa para ter liberdade, para poder fazer o gerenciamento aí dos seus horários, para poder ficar mais perto da sua família, cuidar dos seus filhos, né, acompanhar o crescimento deles de perto, você vai ter que trabalhar, você vai ter que se dedicar. Não vai ser somente aprender as técnicas. Além de aprender as técnicas, você tem que ir atrás de vender o seu produto, né? E como que você vai fazer isso? É procurando lojas, vendendo no atacado, deixando peças em consignado, fazendo parcerias, montando vitrine para alguém para poder te indicar. É dessa forma que você vai começar a divulgar os seus produtos e você vai começar a ter os seus primeiros clientes. A internet ela é muito boa, mas quando a gente está começando, a gente tem que correr atrás de outros meios, né? Outros meios para fazer vendas. Então, é dessa forma que você vai conseguir os primeiros depoimentos dos seus clientes, as primeiras avaliações, e tudo isso vai contar na hora que a gente compra alguma coisa aí pela internet. A primeira coisa que eu olho é ver se tem alguma reclamação, se tem alguma avaliação, o que as pessoas estão falando daquele produto, se o produto foi entregue ou não. Então isso é muito importante, tá?
Então foi assim, foi dessa forma que eu escolhi o artesanato. Eu cheguei a me formar, eu sou formada em designer de interiores, mas em nenhum momento me passou pela cabeça abandonar o artesanato para exercer a profissão como designer, né? A partir do momento que eu me formei, foi um alívio, porque os meus pais cobravam muito, né? Ter um diploma, ter uma formação mesmo, né? Então foi um alívio por essa parte, mas em relação ao meu trabalho, com certeza agregou muita coisa, porque eu consigo ajudar as minhas clientes a montar uma composição de quadros que elas precisam. Me ajudou muito também na questão de conseguir combinar as cores, ver o que vai ficar harmônico, o que não vai. Então tudo isso me ensinou muito, me ajudou muito. Mas para quem está começando agora, se eu posso dar algum conselho, é para vocês acreditarem em vocês, não darem ouvido às outras pessoas, porque vocês vão ouvir muitas críticas, mas começa a trabalhar, foca de verdade, acredita que dá certo e corre atrás do que você quer. Isso é o mais importante que tem, né? É a gente acreditar e fazer acontecer. Eu vi ali, naquele momento, a oportunidade de começar a ficar mais conhecida mandando para famosos, né? Mas hoje a gente tem tantas facilidades, tem tantas pessoas que são anônimas para muitas pessoas, mas que influenciam tantas outras, né? Tem blogueiras aí com mais de 100 mil seguidores e que falam do ramo da maternidade. Então procura essas pessoas, faz parceria, investe um quadro em troca de uma divulgação, vai em lojas aí do seu bairro, converse com seus lojistas para poder fazer uma parceria, oferece, né? Para fazer a vitrine dele, deixar os produtos em consignação para ele vender. Tudo isso vai te ajudar e eu tenho certeza que vai te dar muito ânimo e que vai fazer você acreditar ainda mais que é possível viver de artesanato. Eu já tenho quase 10 anos que eu vivo exclusivamente do artesanato e eu vivo muito bem, tá? Já consegui conquistar várias coisas através do artesanato. E a maior delas, e que eu tô conseguindo concluir agora, é a minha casa. Então o artesanato me proporcionou isso. Me proporcionou fazer viagens, aproveitar cada época da minha vida, né? Então teve épocas que eu gastava meu dinheiro indo para carnaval, teve épocas que eu gastei meu dinheiro viajando. Então tudo isso o artesanato me proporcionou, além de me dar flexibilidade para fazer tudo isso, para poder montar os meus horários, para poder viajar quando eu queria, né? Quando eu quisesse, quando eu quero. E hoje para poder ter a minha própria casa. Então, hoje eu moro com os meus pais porque eu tô esperando a minha casa ficar pronta. Mas foi uma conquista muito grande para mim e eu não imaginava conseguir conquistar com a idade que eu tenho. Então eu fico muito feliz e eu quero que vocês também possam conquistar tudo isso. Só basta acreditar que dá certo e correr atrás, aprender a fazer as técnicas, né? Investir em capacitação para você não demorar tantos anos igual eu demorei para aprender. Como eu aprendi tudo sozinha, eu levei aí pelo menos uns 5 anos para ter uma boa base, para poder fazer quadros perfeitos igual são os meus, né? E cada dia mais eu me desenvolvo mais um pouquinho. Mas você tem a oportunidade de investir em um curso que vai te dar tudo isso, né? São anos de aprendizado que você pode aprender aí em algumas semanas e em alguns meses. Então acredite em você, acredite no seu potencial e você com certeza consegue melhorar muito a sua vida com o artesanato. Então esse foi o vídeo de hoje, eu contei aqui um pouquinho da minha história, o porquê que o artesanato, né, o porquê que eu escolhi o artesanato para ser a minha profissão. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com alguém aí para poder mostrar a minha história, né, para eles poderem me conhecer, que eu sei que serve de inspiração para muitas pessoas. Então um beijo e até o próximo vídeo.